Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre como analisar as medidas do desenho com ponto de referência, tá? Então nós vamos fazer uma aula se aprofundando um pouco mais nesse conteúdo, beleza? Então fique até o final, valeu? Vamos nessa. Primeira questão, o que é um ponto de referência? Tá certo? Vamos lá. Para vocês saberem, ponto de referência é um negócio que eu criei para o meu curso, tá? Então vocês não vão encontrar esse termo em livros ou em coisa parecida. Porém, foi um artifício que eu acabei fazendo que facilita a vida de quem está começando a desenhar. Por isso que ele é tão importante, beleza? Então, o que acontece? O ponto de referência, ele nada mais é do que uma medida qualquer que tenha no modelo original e que vai ser usada como referência para fazer as medidas do desenho, tá certo? E no caso, geralmente um desenho ele pode ter mais de um ponto de referência, tá? É muito comum na hora de você desenhar encontrar 2, 3 pontos de referência. Até porque qualquer parte do desenho, a qualquer momento do desenho, ele pode vir a ser uma referência. O que acontece? Geralmente quando você começa um desenho, não existe nada, o papel está em branco. Você tem um modelo e você tem um papel em branco. Então, aquele modelo ali é pequeno, tá? Você vai ampliar para um tamanho maior, então você precisa de um ponto de início, um ponto de referência, tá? Foi daí que eu tive essa ideia de fazer o ponto de referência para facilitar a vida da galera. Então, geralmente você começa pelo ponto de referência. O que seria esse ponto de referência? Seria tecnicamente a primeira medida real do seu trabalho, onde você está ampliando ele no formato maior, tá certo? Então, ele é muito comum e ele pode ser usado a todo momento durante o desenho, e quando ele começa com uma medida que você definiu lá do desenho, uma medida X, pode ser que no decorrer desse trabalho, essa medida, você começa a desenhar mais partes do desenho, essas medidas elas podem ser outras partes, então, que já estão prontas no desenho que você está fazendo, entendeu? Então, o que acontece? O que mais tem, né? Não existe uma regra que determina um local certo para você começar o ponto de referência. Isso é uma outra questão importante. Quando você olha o teu modelo, não existe uma regra do local correto onde está esse ponto de referência. Ele pode ser qualquer parte do desenho. O que importa é que você, como observador, se sinta confortável com a medida que você está escolhendo. Tá? Por exemplo, você vai desenhar uma figura humana, que está uma pessoa sentada, né? Essa pessoa sentada, você vai ter como parâmetro, um exemplo, a cabeça dela. Então você vai tirar as medidas a partir da cabeça. Então a cabeça é o seu ponto de referência, ok? Se você, por exemplo, vai desenhar, digamos, sei lá, aqui eu trouxe algumas imagens, vamos pegar na prática isso, ó. Aqui eu trouxe 3 imagens para a gente, como é que é ver esses pontos de referência, né? Então, a primeira questão que eu coloco ali é que o ponto de referência é uma medida qualquer. A segunda é que não existe... que pode existir mais de um ponto de referência. E a terceira é que o ponto de referência ele pode estar em qualquer lugar na hora de você iniciar o seu desenho. Então, vamos ver isso aqui na prática com essas figuras. Eu tenho 3 desenhos aqui, ok? Eu até vou abrir eles aqui no Photoshop, então deixa eu minimizar essa tela. Vamos lá. Então, eu estou aqui com o Photoshop aberto, tá? Então nós vamos basicamente treinar aqui onde estão esses pontos de referência. Se eu usar como exemplo aqui, pegando a maçã inicialmente, se eu fosse começar esse desenho, eu vou agora fazer um exercício de riscar por cima, tá? Para que eu pudesse determinar onde seria o meu ponto de referência, beleza? Então no caso aqui da maçã, deixa eu trocar o meu brush. Vou pegar um que parece com um lápis. Esse aqui. Muito bem. Deixa eu colocar uma cor que possa ficar fácil de visualizar, né? Vou colocar aqui um verde, bem limão, e isso vai facilitar então aqui. Muito bem, olha só. No caso aqui dessa maçã, qual seria meu ponto de referência? Eu sempre inicio o desenho traçando o que seria, no caso, a minha linha central, a minha linha do eixo, né? Que é o que eu falo. A linha de eixo, ela passaria provavelmente aqui. Eu poderia definir essa medida aqui, ó, como sendo o meu ponto de referência. Ela poderia estar aqui. Ela poderia também, se eu quisesse começar com uma medida menor, bem pequenininha, ela poderia ser esse pedaço que vai até aqui. Ou, se no caso, a folha viesse até o total da folha. Então, assim, vocês viram que a partir da minha linha central, eu defini aqui o que seriam possíveis 3 pontos de referência, tá? Possíveis nesse desenho.
Se eu fosse pensar aqui no gatinho, mesma situação. Olha só, eu ia primeiramente traçar a minha linha de eixo aqui, a minha linha central, né? E o que acontece? Eu poderia usar aqui, por exemplo, no caso como é um personagem, uma cabeça, geralmente a gente traça uma outra linha central aqui também, que ela passa daí na horizontal, marcando a altura dos olhos. Então poderia ser aqui um ponto de referência, ele poderia vir nesse pedaço aqui, meu ponto de referência. Poderia pegar como ponto de referência esse espaço aqui pequenininho, ou quem sabe a orelha até o final. Poderia pegar até o nariz. Tá vendo como qualquer lugar, partindo da linha central até qualquer extremidade, poderia ser meu ponto de referência para eu começar o meu desenho. Então assim, partindo da linha central, eu poderia até fazer diferente, ó, a altura daqui até aqui, ó, poderia ser o meu ponto de referência, já que eu estou usando uma linha central em formato de cruz aqui, né? Então, ela poderia também partir dessa linha central, porque tenho essa aqui que passa na vertical e tenho a linha central que passa na horizontal. Ela poderia então ser aqui, poderia ser a altura da cabeça, poderia ser a altura da orelha. Então não existe regra, não existe um mandamento que diz, olha, tem que ser ali. Talvez a única regra é que ela parta da linha central. E pode ser às vezes que você nem comece pela linha central. Um outro exemplo aqui, vamos usar esse nosso colega aqui, ó, em cima da pedra. Vamos dizer que eu comece a pensar nesse desenho como formas geométricas. Então, eu não estou usando a linha central agora, eu estou pensando nele como formas geométricas. Olha só, então vamos transformar ele aqui em formas geométricas, que daí a gente consegue pensar aqui de uma maneira diferente, ó. Então, vejam como eu estou traçando esse desenho aqui, pensando nele como se fosse formas geométricas. Então, olha só. Então, pensando nisso, onde pode ser o meu ponto de referência? Eu posso começar o meu ponto de referência marcando, por exemplo, o início do meu desenho aqui, até essa parte aqui, ó, poderia ser meu ponto de referência. Então, esse aqui seria o meu ponto de referência. Um exemplo. Eu poderia, sei lá, partir do chifre dele. O chifre dele poderia ser meu ponto de referência. Então, não importa aonde eu posso começar o meu ponto de referência. O que importa é que quando eu definir aquele ali é meu ponto de referência, quando eu for transferir aquilo para o papel, aquela medida que eu defini no papel maior, ela vai ser também equivalente àquele ponto de referência. Então ela vai ser considerada uma medida igual. Por mais que tenha tamanhos diferentes, no meu modelo seja um pequeno, uma miniatura, e no meu desenho papel seja maior, eles serão equivalentes, eles serão iguais. Por mais que x e y sejam diferentes em tamanho, mas eles são iguais em proporção, tá certo? Então, o ponto de referência ele nos ajuda nisso, tá? Uma última dica do ponto de referência, que eu gosto de passar para os alunos, que ajuda também, é que quando você define o ponto de referência, vamos pensar aqui sendo a orelha do gato, né? O que eu vou fazer? Eu vou fracioná-lo em 4 partes, em partes menores. Eu divido ele em 4 partes menores. Então, não importa qual seja o tamanho dele, eu vou vir aqui e vou dividir em 4 partes menores. Por quê? Isso me ajuda a trabalhar com as partes menores que o ponto de referência, ou maiores, quem sabe. Quem sabe uma altura da cabeça tenha, sei lá, 2 pontos de referência e meio, entendeu? Então, eu consigo com essas frações calcular medidas inteiras, é claro, 50%, 25%, 75%. Então, fica essa dica final com relação às proporções que você pode fracionar o ponto de referência. Então, você pode dividir em 50% e as suas duas outras partes também em mais 25% cada uma delas, tá certo? Então, isso nos ajuda, depois vocês vão ver na prática, com desenho e desenvolvimento, que isso te ajuda, é quase como se fosse pensar numa régua, talvez. Só que essa régua ela é feita com uma medida qualquer, ela não, assim, enquanto você não começa o desenho, ela não existe, tá certo? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui de usar esse ponto de referência na prática, que é o que eu faço no vídeo do cavalo, entendeu? Quando eu falo de usar o ponto de referência, eu vou delimitar aqui um ponto de referência. Eu vou dizer que, talvez aqui, ó, vou traçar uma linha central, ó, e o tamanho da cabeça do cavalo aqui para mim vai ser o meu ponto de referência. Ou seja, quando eu traçar aqui esse desenho, eu vou riscar aqui a linha central, eu vou definir que aqui é o meu ponto de referência. Então, por mais que essas medidas elas sejam diferentes em tamanho, elas são iguais. Aqui é o meu x e aqui é o meu y, tá certo? Aqui é maior, aqui é menor. Isso vai fazer com que eu saiba que
Olha, então quer dizer que esse pedaço aqui tem a cabeça de um cavalo. Ok? Olha só. Depois eu vou traçando ele com mais detalhes, porém eu sei que a cabeça do cavalo ela está nesse espaço. Tá legal? Então, e detalhe, ainda posso fracionar ele em partes, ó. Se eu dividir ele aqui, por exemplo, e fizer o mesmo aqui, ó, o que eu vou descobrir, ó? Eu vou descobrir esse pedaço, uma medida real do meu desenho. Aqui no meu esboço já estava errado, ó. Eu teria que trazer um pouquinho mais para cá para fazer uma correção devida. Tá legal? Então é isso, tá, pessoal? Com o ponto de referência você consegue encontrar várias medidas que são reais do seu desenho. Aqui, por exemplo, a narina do cavalo ela vem bem aqui. Então você consegue determinar várias medidas. Eu sei que, por exemplo, o olho está entre essas duas. Eu sei que o olho está aqui, então olha só como é legal. Ó, só estou pensando aqui na cabeça do cavalo, tá certo? Bom, eu posso medir a altura usando o ponto de referência. Por exemplo, eu posso pegar essa medida aqui, ó, essa medida aqui, e rotacionar ela e colocar aqui no meu ponto de referência. Isso vai fazer o quê? Se eu pego aqui, por exemplo, eu vou usar, no caso aqui, a minha caneta mesmo. Vamos lá, eu vou pegar aqui um pincel. Vou pegar o pincel, vou pegar a altura da cabeça e vou rotacionar ela e vou comparar ela no meu ponto de referência. Ela está dando 3 partes, ou seja, 75%. Então, se eu pegar aqui no meu desenho maior, 75%, e colocar da orelha para baixo, eu vou descobrir que a proporção do meu cavalo está um pouquinho maior, a orelha é mais baixa. Ó. A orelha ela acaba mais ou menos... Deixa eu mudar essa borracha aqui para não apagar muito. Ela acaba aqui, ó. Ok? Então eu consigo ir encontrando medidas reais do meu desenho. Beleza? A orelha do cavalo então acaba nessa altura. Tá certo? Então fica... Essa aula era só isso. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais.